Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Bem-vindos a mais um dia com tudo mastigado. E hoje a gente vai continuar aí no tópico de geometria espacial, falando aí, primeiramente, nessa aula, na primeira parte, dos primeiros tópicos sobre pirâmides, e na segunda a gente aprofunda com alguns conceitos, algumas questões um pouquinho mais elaboradas. Bacana? Então, olha só, primeira consideração que é super, hiper pertinente. Eu quero que você entenda pirâmides de maneira comparativa. Como assim? Volta na aula passada. Se você fosse lembrar da aula passada, a gente falou sobre prismas. E eu quero que você entenda a perspectiva de pirâmides de maneira comparativa. Então vamos falar de prismas versus pirâmides. E você vai ver que se você entendeu bem esse cara aqui, você deslancha muito bem em pirâmides. Naturalmente, é super importante também destacar que esses dois caras, de novo, estão dentro de qual grupo, senhores e senhoritas? Dentro do grupo dos poliedros. Bacana? Então, olha só, uma coisa que você tem que entender. Quando eu falo a palavra prisma, você não tem nenhuma referência, geralmente assim, você não tem uma aplicação disso no dia a dia, assim, você usa a palavra prisma constantemente no seu dia. Não. Só que pirâmide, opa, aí sim. Afinal de contas, todos nós conhecemos uma referência clássica, que são as pirâmides do Egito. O que eu quero de você? Olha só como essa sua referência ajuda a trabalhar com o seguinte. Quando eu falo da quantidade de bases desse cara, quantas bases eu vou identificar nessa sua figura? Naturalmente vai ser uma base. Enquanto aqui você vai ter duas bases. Senhores, senhoritas, não só isso. Aqui, e aqui começa a ficar interessante, as faces laterais, elas são retangulares. Enquanto nesse cara aqui, as minhas faces laterais, elas são, adivinha, 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 pensa. De novo, pensa na referência do dia a dia, pensa no Egito. Qual é o formato das faces laterais da sua pirâmide? Senhores, senhoritas, aí começa a outra diferença, que é super importante. Que as faces laterais aqui, elas são triangulares. Bacana? E naturalmente, gente, esse contexto de aparecer um triângulo vai gerar dois ganchos que são importantes. Se eu falo de triângulo, naturalmente, mais cedo ou mais tarde eu vou falar de semelhantes triângulos. E você vai ver que isso vai ter uma aplicação super bacana para pirâmides, que vai ser desenvolvido como princípio de Cavalieri. E não só isso. Se eu falo de semelhantes triângulos, se eu falo de triângulos, eu também falo de teorema de Pitágoras. Você vai ver que essas duas ferramentas elas são amplamente empregadas no contexto de pirâmide e muitas das vezes isso que torna para muitos mais complexo. É a dificuldade de aplicar esses conceitos de maneira misturada e tudo junto. Mas você vai ver que é super, super tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. E, pessoal, para finalizar, você tem que entender que, apesar dessas diferenças, você também vai estudar aqui áreas da base. Aí, lembra aquele nosso conversa, você não vai decorar para todo mundo. Você vai entender o conceito de área da base, você também vai ter a área lateral, a área total que é bacana, porque no prisma, aqui você vai ter duas vezes a área da base mais a área lateral. Na sua pirâmide, faz sentido ser duas vezes a área da base? Espera lá, aqui esses dois áreas da base está associado a essa propriedade. Aqui, senhores e senhoritas, como só tem uma base, a sua área total vai ser a área da base mais a área lateral. E por fim, o volume, ambos têm, só que com as suas peculiaridades. Aqui você tinha a área da base vezes a altura, aqui você também vai ter a área da base vezes a altura. Maravilha. Sabe por que eu estou destacando que é diferente? Por conta disso aqui, ó. Sobre 3. Bacaninha? Amores, amores, isso aqui é basicamente um quadro de síntese aí da questão da perspectiva comparativa dessas duas figuras. Isso vai ser interessante para a gente detalhar alguns pontos. Então, olha só, com essa estrutura, com essa contextualização, eu vou te provar por A mais B que se você é bom em prisma, naturalmente você desenvolve uma quantidade de pré-requisitos, uma quantidade de visão que é fantástico para você deslanchar em pirâmide. Corta para o slide, vamos dar uma olhadinha na primeira questão e você vai ver que não é tão difícil assim. Tranquilo? Questão 8. Uma barraca de lona em forma de pirâmide de base quadrada. Opa, aquela mesma observação. Assim como no meu prisma, a minha pirâmide ela tem como protagonista a minha base. Não à toa tá aí, pirâmide de base quadrada. Então a minha base é um quadrado. Bacana. Tem as seguintes medidas. Base com 3 metros de lado e laterais triângulos com 2,5 metros de altura. Continua no slide que eu vou te preparar aqui o desenho mais ou menos para você visualizar. Então, olha só. O cara fala de uma base quadrada. Então, ó. Vamos colocar alguma coisa assim.
Senhores, senhoritas, basicamente essa é a sua situação problema, certo? O que você vai ter que analisar aqui? Essa sua figura, vem com certo carinho e olha para ela para você destacar uns elementos que são importantes. O cara te dá algumas informações que alguns têm alguma dificuldade de encaixar no desenho, só que a gente vai tirar isso de letra. Volta para o slide. Olha o que ele dá como dados. A base tem 3 metros de lado, então aqui é a sua base, ó. E por ser um quadrado, eu sei que aqui também vai ser 3 metros, e por aí vai. E não só isso, ele fala que, olha só, e laterais, triângulos com, ele está falando do triângulo, com altura 2,5 metros, certo? Então, olha só, aonde tirar esse elemento? Isso aqui vai ser essa altura, galerinha? Adivinha? Não. Não vai ser, porque ele está falando das laterais. Então, ele está falando dessa alturinha aqui, ó. Certo? E você vê que isso aqui, já a gente vai entrar numa discussão importante. Do que vem a ser esse elemento, como é que vai ser o nome técnico disso. Para essa questão, a altura basta. Ele fala que essa altura vale 2,5 metros. Volta. A lona, para o slide. A lona utilizada na construção da barraca, nas laterais e na base, perfaz um total de... Ou seja, ele está pedindo para você calcular o quê? Se ele está falando das laterais e da base, ele está gritando para você, calcula a área total. Galerinha, essa questão para mim ela é fantástica porque ela te ajuda a visualizar todo o passo a passo do estudo da pirâmide. Então, olha só. Assim como no prisma, você sempre fragmenta ele em cálculos, em momentos diferentes. Você vai fragmentar ele no primeiro momento como base. E eu também quero que você analise a face lateral. Aí você vai olhar para aquele nosso resumozinho ali, ó, e vai tentar me ajudar nesse processo. A base, conforme colocado no enunciado, é uma base quadrada. Então, aqui 3 metros. Bacana? Logo, a sua área da base dá para tirar de letra, não dá? Pessoal, a área da base vai ficar, então, 3 ao quadrado, que vai dar 9. A face lateral, que eu quero chamar essa atenção. Tá aqui. São triângulos, e aí analisa o desenho. No seu triângulo. E lembra que eu te falei, o grande desafio da espacial é você conseguir interpretar e analisar as informações da figura numa concepção 3D, certo? Então, olha só. Olha para cá, olha para cá. Essa medida aqui ela vai ser 3 metros. E esse 2,5 ele se encaixa como essa medida? Naturalmente não, ela vai ser a minha altura. Então, isso aqui, ó. Bacana? Então, olha só, calcula a área desse triângulo. Se você calculasse a área desse triângulo aqui, vê se você concorda comigo. A área dele vai ser base vezes a altura sobre 2. A área dele, pessoal, vai ficar então, vê se você concorda, 3 vezes 2,5 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Guarda essa informação, vou te mostrar por quê. Porque já já a gente vai desenvolver isso. Então, olha só. Ele quer a área total. Galera, é aquele momento. Me ajuda. Base. Quantas bases sua figura vai ter? Naturalmente, por se tratar de uma pirâmide, uma só. E faces laterais. Aí vem aquele eco assim, ó. Quem é que manda na bagaceira toda na geometria espacial? Gente, tanto para prisma quanto para pirâmide, quem vai mandar é a base. Quantos lados tem sua base? Vai ser um quadrado, 4. Isso faz com que eu tenha quantas faces laterais? Adivinha? As mesmas 4. Ah, por isso que eu não multipliquei, eu não fiz essa divisão aqui. Por quê? Porque se eu tenho 4 faces laterais, eu vou pegar esse valor aqui para calcular a minha área lateral e multiplicar por 4. E aí esse 4 morre com esse 2, aqui fica 2. Você vai ter então a sua área total sendo 9 mais, olha só, aqui vai ficar 5 vezes 3 vai dar 15. Sua área total, pessoal, vai dar 24. Vai ser a nossa alternativa, letra D. Bacaninha? Então, olha só, volta para mim. Quero que você concentre nesse primeiro momento. Essa primeira questão, eu quero que você entenda toda aquela
Aqueles mesmos comentários que eram feitos para a prisma. A sua pirâmide ela vai ser composta aí como protagonista dela, a sua base. Ela vai ditar a quantidade de faces laterais, também vai naturalmente ditar a sua área da base, e ela vai ter uma influência importante para outro conceito, que já já a gente trabalha. Até aqui, tudo certinho, pessoal? Caso não, lembre de tirar a dúvida com a gente depois, tranquilo? Então olha só, pula para a próxima questão, vai para o slide. O que a gente vai ter aqui, ó? Questão 7. A figura abaixo representa uma torre, na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura paralela à base. Se os lados da base e da plataforma medem respectivamente 18 e 10, a altura da torre em metros é... Galerinha, essa questão só reforça o nosso discurso. Triângulozinho, triângulozão, isso é o contexto ideal para aplicar que parte da matemática? Semelhança de triângulos. Então olha só. Continua no slide, continua dando uma olhada enquanto eu vou apagar aqui e preparar para vocês o quadro para essa questão. Então, olha só. Questãozinha de número 7. Se a gente, e é uma coisa que é importante, se a gente está falando de pirâmide, constantemente vai aparecer triângulo. Isso é uma realidade. Então, olha só, volta para o slide. Olha para esse seu triângulo, olha para os elementos que ele te jogou como informação. Se você fosse observar, vou desenhar essa pirâmide de maneira simplificada. Ela é de maneira plana, só para você ter aí uma interpretação do que importa para nós. Ele fala o seguinte, você tinha uma pirâmide, da qual, paralela à base, foi construída uma plataforma. Ele fala o seguinte, as medidas do lado da base medem 18 e da plataforma medem 10. E ele fala que esse corte, e aí vem o peguinha da questão, esse corte foi feito a 60 metros da base. Galera, se é da base, 60, não é essa distância aqui não, que nem muitos colocam. Vai ser a distância da base. Então isso aqui, ó, 60 metros. Olha que questão tranquila. É uma questão que, se você olhasse, ela é basicamente, na verdade, basicamente não. Ela é puramente uma questão de semelhança. Então, olha só. Volta para o slide. Vamos dar uma interpretada aqui rapidinho. Se os lados da base e da plataforma medem, respectivamente, 18 a 10, a altura da torre em metros é... Opa, ele quer a altura da torre. A torre, senhores, senhoritas, é todo esse elemento aqui, ó. Ele quer que você calcule essa medida. Olha só como é que a gente vai construir isso. Eu vou chamar essa partezinha aqui de x. E ver se isso aqui não é a situação que você tanto faz em semelhantes triângulos. Vamos lá. Eu vou fazer sempre pequenininho, grandão, pequenininho, grandão. Onde eu quero chegar com isso? Base do pequenininho sobre a base do triangulão é igual à altura do pequenininho sobre a altura do grandão. Aí olha para o desenho, como é que você vai expressar essa altura em função desses parâmetros que a gente colocou? Se você for observar, vai ficar 60 mais x. Naturalmente aqui você vai fazer o cruz credo. Fazendo o cruz credo aqui, você vai ter 18x é igual a, me acompanha, quando você multiplica isso aqui, lembre-se, quando tem uma soma, você está multiplicando, tem um parênteses aí. Por quê? Porque você está multiplicando toda essa galera. Então me ajuda. 10 vezes 60, 600. 10 vezes x, 10x. Ou seja, esse 10x que está positivo vai passar negativo, vai ficar 18 menos 10. Opa! 8x é igual a 600. Por isso que seu x, pessoal, vai dar 75. Aí o cara vai seco. Corta para o slide para você ver um erro que você poderia cometer. Se você olhar no slide, você vai ver que tem a alternativa 75. Aí tu vai lá, ó, no gás, marca a letra A e, para sua frustração, erra. Galera, volta para o desenho. Lembra daquela nossa dica básica? Toda vez anota, além dos seus dados, qual é o seu objetivo. O objetivo aqui não era calcular o x. O objetivo era calcular a altura da torre. A altura da torre, pessoal, ela não é 75. Ela vai ser 75 mais 60, o que vai te totalizar aí 135 metros. E você acha, do fundo do seu coração, que foi coincidência? Ele te dá a opção 75 para você marcar? Naturalmente não.
Clichêzaço do Enem. Ele sempre vai colocar alternativa para você achar que está certo e você se frustra. Então, muita atenção. Bacana? Amores, vamos para a próxima questãozinha, que ela é primordial, que vai trabalhar aí com um conceito importante. Olha como esse enunciado é curto, aí você olha e fala, uma linha de enunciado? Fácil. Calma, muita calma nessa hora. Um tetraedro regular, vixe, um tetraedro regular. Quando a gente falou lá de poliedros de Platão, tinha esse cara aí. Um tetraedro regular tem área total igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, sua altura em centímetros é... Continua no slide, vai refletindo e pensa, ele te deu o desenho? Não. Ele gosta de você? Não. Chore, porque quando ele não te dá o desenho, você se desespera, isso é normal. E numa questão dessa, se você não sabe a teoria, acabou a questão para você. Por quê? Porque o cara não te deu o desenho desse tetraedro. E aí fica um pouco difícil. E vem aquela pergunta, o que diabos vem a ser um tetraedro? Gente, tetraedro nada mais é do que uma pirâmide. Nada mais justo do que está nessa aulinha de hoje. Mas qual a especificidade dele? Qual é a característica dele? Vamos lá. Questãozinha de número 5. Então, olha só. Se você fosse observar aqui, um tetraedro, vamos primeiro traduzir isso. Tetraedro regular. Então não é um tetraedro qualquer. Além disso, ele fala, né? Esse cara aqui, ele tem uma área total de 6 raiz de 3 centímetros quadrados. E ele está perguntando para você, meu jovem, quanto vale a altura desse cara? Vamos traduzir isso? Se é um tetraedro, isso quer dizer então que ele vai ser uma pirâmide triangular. E vai, me mata de orgulho. Quando ele fala a palavrinha regular, ele está te indicando o quê? Ele está te indicando que ele tem todos os lados iguais. Bacana? Então vamos olhar essas duas informações e fazer um esboço rápido do nosso desenho. A minha pirâmide, ela é triangular. A minha base é um triângulo. Pera lá. Se é com todos os lados iguais, vai além. Esse triângulo é de qual tipo? Escaleno, acutângulo, retângulo. Não, se ele tem todos os lados iguais, ele será formado por um triângulo equilátero. Isso vai ser importante. Então, olha só. Se a gente fosse fazer o seu esboço aqui... Deixa eu mudar isso, senão vai ficar feio. Tá aqui. Esse é o nosso tetraedro. Se você fosse observar, como ele é regular, todos os lados dele são iguais. Ou seja, olha para esse cara com muita atenção. Todas as faces dele serão de qual formato? Todas as faces, gente, perceba, as faces laterais há uma certeza. Se eu estou trabalhando com pirâmide, elas são triangulares. E se minha base é triangular, aí vem aquele momento. No tetraedro regular, você vai ter todas as faces sendo triângulos equiláteros. E aí é a hora da verdade, porque você lembra das formas de triângulo equilátero? O triângulo equilátero, pessoal, quando a gente fala do triângulo equilátero, vamos deixar registrado aqui, ó. Ele é um triângulo L, 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 a sua altura L raiz de 3 sobre 2, e a sua área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bacana? Você vê que isso vai ser um pré-requisito fantástico aí para essa questão. Então, olha só, agora seja criterioso. Quantas faces eu vou ter naquele cara? 4. Todas elas sendo triângulos equiláteros. Então, traduz essa informação aqui para mim. Quando ele fala para mim que minha área total é 6 raiz de 3, ele está falando então que 4 vezes a área do triângulo, porque eu tenho 4 faces triangulares, vai ser igual a isso aqui. Mas espera lá, a área desse triângulo, aí vem para cá, ó. Tá aqui, galera.
vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, troca isso aqui para mim. Vai ficar então 4 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aquele momento que você parte para o braço, certo? Corta, 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 corta. O seu lado vai ficar 6, ficar a raiz de 6. Aí você olha para isso e fala, ah, a questão acabou. Aí que tá. Não. E aqui a gente vai inaugurar dois conceitos que são importantes, tá? A gente vai falar do conceito de apótema. Galera, quando eu falo de apótema, o que eu quero de vocês? O apótema, eu não quero um decoreba, certo? Eu quero uma interpretação. Primeiro que o apótema ele vai ter duas ramificações. Ele vai ser o apótema da base, ele vai ser o apótema da pirâmide. Quando se fala do apótema da base, primeiro, o que é o apótema? Gente, a definição de apótema, ela parte para um conceito geométrico assim bem abstrato e, na minha opinião, complexo, que ele fala que é o raio do círculo circunscrito à figura. Aí você vai falar, quê? Relaxa. Por isso que a gente vai tentar desconstruir essa proposta e vamos te propor outra perspectiva. O que é o apótema? O apótema é a distância do centro até o ponto médio. De novo, o apótema da base, ele vai ligar centro ao ponto médio. Quer a demonstração disso no desenho? O centro da sua figura está aqui, ó. Pá! O apótema é isso aqui, ó. É essa medida aqui. Bacana? Isso que você tem que entender. Então, olha só. E o apótema da pirâmide, o que ele faz? Ele liga esse cara aqui, ele liga o vértice ao ponto médio da base. Bacana? Você tem que entender isso. Ah, mas para que toda essa informação? Porque aqui, quando a gente fala de apótema, a gente fala de um triângulo que ele é padrão para toda e qualquer pirâmide, que vai ser esse triângulo bacana aqui, ó. Toda pirâmide, ela é formada por esse triângulo, onde aqui vai ser a altura, onde aqui vai ser o apótema da base e aqui o apótema da pirâmide. Bacana? Você tem que entender isso. Toda pirâmide, ela tem essa relação importante aqui, ó. Perceba que agora você vai olhar para a nossa questão e falar, e aí, Gabriel, como é que eu vou calcular os apótemas? E aí vem toda aquela parte de pré-requisito. Primeiro, você tem que ter essa bagagem aqui, ó. Isso é importante. Vamos por partes. O apótema da base e o apótema da pirâmide, ele sai fácil, o apótema da base ele demanda um pouquinho mais. Então, ó, vamos agilizar aqui. Feito isso, deixa eu apagar isso aqui para dar um espacinho. Vou desenhar para vocês a base, que vai ser um desenho muito parecido para montar a sua face lateral. Afinal de contas, são todos triângulos equiláteros. Então, olha só, vamos atrás da resposta. Quem é o apótema da base? Então, olha só, analise então, se eu vou falar do apótema da base, eu vou analisar a minha base. Para analisar isso aqui, espera lá, o seu triângulo, pessoal, ele é um triângulo, perceba, de lado raiz de 6. Então, aqui é a raiz de 6, aqui é a raiz de 6 e aqui é a raiz de 6. Aplica o conceito de apótema. Liga o centro ao ponto médio. Gente, é o único que eu vou pedir assim, ó, com carinho que você dê uma olhada para essa fórmula porque ela é importante. Que é o seguinte, quer a explicação conceitual disso aqui? Esse ponto é o baricentro. O baricentro, ele divide a minha altura na razão de 2 para 1. Vamos traduzir tudo isso? Vamos esquecer desse nomezinho baricentro? Ah, eu gostei de pegar com essa proposta. Maravilha. Vai ser feliz. O que vai ser o apótema da base? Para simplificar para você. Ela vai ser 1/3 da altura do triângulo. Ou seja, vai ser 1/3 de
L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui tudo vai ficar raiz de 18 sobre 6. Bacana? Isso que você tem que entender. Vencido o apótema da base, vem para cá. Então, onde está o apótema da base, você pode reescrever como raiz de 18 sobre 6. Falta agora o apótema da pirâmide. O apótemo da pirâmide, galera, quero que você olhe para o desenho de novo. O apótemo da pirâmide, se você desenhasse a sua face lateral aqui, que também, nesse contexto, vai ser um triângulo equilátero, olha só o que ela faz. Raiz de 6, raiz de 6, raiz de 6. Ela liga o vértice ao ponto médio da base. Olha isso aqui. Agora interpreta. Isso aqui nada mais é do que a altura do triângulo. Ou seja, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, o que vai dar raiz de 18 sobre 2. Vem aqui para o seu desenho e substitui. Raiz de 18 sobre 2. Para a gente fechar essa questão, se você tem esse triângulo retângulo lindo, belo e pleno, nada mais justo do que você aplicar Pitágoras. Olha como é que vai ficar seu Pitágoras aqui, para a gente ganhar tempo. Essa hipotenusa vai ficar, quando eu levar isso ao quadrado, essa raiz morre. Vai ficar 18 quartos é igual a h ao quadrado mais 18 36avos. Vou passar esse 18 36avos subtraindo. Vai ficar h ao quadrado é igual a 18 quartos menos 18 36avos. Isso aqui, tirando MMC e fazendo a continha, você vai ficar com h ao quadrado igual a 144 sobre 36. Passe isso como raiz. Raiz de 144, 36avos. Vai ficar 12 sextos, que vai ficar 2. No meio de mundo de raízes, a sua altura vale 2. Vamos ver se tem essa opção? Vai ser, corta para o slide, alternativa A. Bacaninha? Pessoal, olhe de novo, olhe mais uma vez. Tetraedro é importante, porque percebe que o enunciado miudinho demanda, o tetraedro sim, ele demanda uma bagagem importantíssima. E eu quero que você olhe e leve muito a sério a parte do apótema. Ela é primordial. Por quê? Porque ela é um insumo necessário para você montar o seu triângulo para todas as pirâmides. Bacaninha? Já a gente dá continuidade e vai trabalhar com a parte 2, que aí você vai ver questõezinhas que tem uma interpretaçãozinha bem bacana. Fechou? Espero vocês até daqui a pouco.